Iniciando uma edição especial do Plantão de Notícias, destacando que desta terça-feira, dia 12, até quinta-feira, dia 14, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária de Teresópolis realiza um feirão de empregos com 439 vagas, sendo 267 para candidatos com experiência, 167 oportunidades sem exigência de experiência, 3 para PCD, pessoa com deficiência, e ainda uma vaga de estágio e uma para jovem aprendiz. A equipe do Cine Teresópolis atenderá o público das 10 às 16 horas na Calçada da Fama, no centro da cidade. E para se candidatar, basta o interessado comparecer com documentos pessoais e currículo. Ainda falando de Teresópolis, vemos aí imagens dos transtornos causados pelas chuvas de final de semana no interior do município. Segundo a prefeitura, os bairros de Santa Rosa, Rancho Velho e Bom Sucesso, no terceiro distrito do município, foram os mais atendidos. Pelo menos 6 famílias perderam as suas lavouras. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos afirma que estava prestando atendimento a 16 famílias de Bom Sucesso e arredores, disponibilizando água, colchão, itens de limpeza e higiene pessoal. As famílias estavam acolhidas numa igreja próxima ao CRAS Bom Sucesso. Isso porque algumas tiveram as suas residências interditadas pela Defesa Civil. Agora trazemos o registro de Magé, mais uma turma do curso gratuito de informática a nível intermediário foi certificada esta semana, fruto de parceria através da Secretaria de Trabalho do município com a FAETEC. Nos próximos dias começa o Conectando Gerações, que é voltado para maiores de 30 anos. O curso já formou mais de 800 alunos e visa capacitar os participantes em habilidades básicas e intermediárias, gerando mais capacitação e oportunidades no mercado de trabalho. Agora vamos à região de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, portal Cidade 24 Horas, com reportagens sobre um jovem que estaria desaparecido desde a semana passada. Vale lembrar, entre as nossas reprises, que você pode acompanhar o andamento do caso através do próprio portal Cidade 24 Horas. Um jovem morador de Barra de São João está desaparecido desde a última quarta-feira. Segundo relatos da família, Caio Luiz foi visto pela última vez ao sair de casa para assistir ao jogo entre Cruzeiro e Flamengo em Unamá, distrito de Cabo Frio. Desde então, seus familiares e amigos estão se mobilizando em busca de informações que possam ajudar a encontrá-lo. A família está apreensiva e pede o apoio da população para localizar o jovem. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Caio pode entrar em contato pelo WhatsApp. O DDD é o 22 99605 7278 ou diretamente com a Polícia Militar pelo número 190. Bom, a gente traz agora o calendário de matrícula para educação infantil e creches em Guapimirim. Vale lembrar que a inscrição e entrega de documentos se encerrou no final do mês de outubro e no próximo dia 20 de novembro acontecerá a divulgação dos classificados. A partir daí, muita atenção para os pais responsáveis dos alunos, pois a efetivação de matrícula acontecerá entre os dias 22 de novembro a 9 de dezembro. Vamos destacar agora a posse do novo presidente da FAETEC. A Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, tem um novo presidente. Em cerimônia realizada na sede administrativa, localizada em Quintino, Alexandre Vale, ex-secretário estadual de Educação, foi apresentado, ao lado da ex-presidente da Fundação, Caroline Alves, e do atual secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes. Atualmente, a rede atende cerca de 50 mil alunos por ano, divididos em 120 unidades, atuando no ensino técnico de nível médio e qualificação profissional. A
Alexandre Vale falou sobre a expectativa em assumir a Faetec e sobre a oportunidade de voltar à área da educação. A educação é algo que a gente se apaixona. Eu tive a oportunidade de passar por 19 meses na SEDUC e me apaixonei pela educação, porque somente a educação transforma as vidas das pessoas. Poder ditar as políticas públicas educacionais sob a orientação do secretário Anderson de Moraes e do governador Cláudio Castro é uma alegria. Nós temos que avançar cada vez mais, dando continuidade ao trabalho que a Carol fez na área profissionalizante, e acho importante que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, através de todas as suas vinculadas, trabalhe em conjunto, porque é a partir daí que nós vamos conseguir entregar o melhor resultado à população do estado do Rio de Janeiro. Alexandre Vale assume o lugar de Caroline Alves, que agora será responsável por comandar a FAPERJ, Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio. Caroline ocupava a presidência da Faetec desde janeiro de 2022 e já atuou em outras áreas voltadas para a educação do estado. A gente vai trabalhar na continuidade do que está dando certo e na construção do diálogo para que a gente possa melhorar cada vez mais a ciência, a tecnologia e inovação do nosso estado. E isso é muito importante para que a gente possa dar aí, continuidade no trabalho que já vem sendo feito junto à FAPERJ. A troca de comando das fundações foi um pedido do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, ao governador Cláudio Castro. O secretário destacou o trabalho que já vem sendo realizado na área da educação em todo o estado. Ao falar dos novos presidentes, citou a experiência de ambos e a necessidade das unidades trabalharem em conjunto para o desenvolvimento do estado. A Faetec, no final de 2020, tinham 27 mil alunos. Hoje nós temos 110 mil alunos usando o mesmo recurso. Foi um trabalho sério, dedicado, inclusive vale a pena aqui falar do nome do deputado Dr. Serginho, que foi um dos principais responsáveis para isso, onde nós acabamos com todos os emergenciais que existiam dentro da instituição, fizemos a licitação de todas as frentes de trabalho. A Carol, uma pessoa brilhante, deu continuidade a esse trabalho aqui dentro da instituição, tanto deu que hoje continua dentro da secretaria, vai apenas trocar da vinculada, vai para a FAPERJ, que é uma vinculada que tem muito como ajudar as outras vinculadas da secretaria e, portanto, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, realizou uma homenagem especial a Zeca Pagodinho. Confira mais detalhes. O cantor Zeca Pagodinho recebeu o título de cidadão benemérito do estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira. O diploma foi oferecido pela deputada Dani Monteiro em uma cerimônia realizada na sede do Instituto Zeca Pagodinho, em Xerém, na Baixada Fluminense. Durante o evento, que homenageou um dos maiores sambistas do Brasil, o filho do artista, que dirige o Instituto, falou sobre a importância do trabalho social desenvolvido. Meu pai é minha referência, né, nesse trabalho, né? Hoje a gente está completando 25 anos de Instituto, um projeto que ele sonhou, que ele idealizou, né, há 25 anos atrás, botou de pé, uma coisa que nasceu na nossa casa, uma coisa pequena, onde ele viu a necessidade de levar para as crianças algo que ele queria ter tido quando criança não teve, que era ter estudado música, ter estudado a parte teórica da música, para poder absorver as oportunidades que a música pode trazer para essas crianças. Então, assim, é de suma importância hoje estar à frente desse projeto, desse trabalho, e meu pai é a minha grande referência. A deputada Dani Monteiro, que além de entregar o diploma à Zeca, aproveitou para conhecer a horta comunitária do Instituto, destacou a relevância do cantor para a sociedade fluminense. Gessé de Souza, ou melhor, Zeca Pagodinho, foi oficialmente reconhecido como cidadão benemérito do estado do Rio de Janeiro. Um título dado pela LERJ àqueles que têm um exercício de entrega para a população. E Zeca entrega mais de 40 anos de carreira, além de uma humanidade, uma solidariedade que atravessa até mesmo a cultura popular. Zeca é também em prol do povo que perde tudo na enchente, da galera que precisa se alimentar. Esse é o Zeca Pagodinho, uma personalidade que transcende gerações e que está há décadas convivendo com os brasileiros, trazendo música, poesia, arte, cultura e educação. Então, Zeca Pagodinho é oficialmente cidadão benemérito do estado do Rio de Janeiro. O governo do estado realizou em Duque de Caxias, na Praça do Pacificador,
a primeira semana Mulher Mais Empreendedora, que contou com 2.019 atendimentos. Foram oferecidos mais de 10 tipos de serviços gratuitos e orientações para quem deseja abrir um negócio ou já empreende. Bom, a gente agora traz notícias do Brasil e do mundo com Rodrigo Amorim e Dilma Beck. Nesta segunda, dia 11, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara Federal realizou uma audiência pública para debater os 33 anos de implementação da Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, realizada em 2022, pelo menos 18 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, seja para enxergar, ouvir, caminhar, ou os que têm alguma deficiência mental ou intelectual. Destes, apenas 545 mil estão inseridos no mercado formal de trabalho. Há mais de 3 décadas, uma lei garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A legislação determina que empresas com 100 empregados ou mais reservem de 2% a 5% de vagas para o segmento. Os percentuais das cotas variam de acordo com a quantidade de funcionários da empresa. As multas para instituições que descumprirem a legislação podem chegar a R$ 228 mil. No entanto, durante a audiência da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Amanda Fernandes, representante da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, afirmou que a baixa representatividade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho retrata que apenas a lei de cotas não é suficiente para garantir a inclusão. A pessoa com deficiência, primeiro que ela não recebe, às vezes, uma educação regular, ela já é excluída desde a escola e a qualificação profissional também é prejudicada. Então, ao alcançar o mercado de trabalho, muitas vezes ela já resta prejudicada pela condição da não educação. E aí as empresas também têm o preconceito. A gente não quer aquela pessoa diferente, não quer adaptar a nada da empresa para aceitar essas pessoas. Então, naturalmente, elas são mais excluídas do mercado de trabalho. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que solicitou a realização da audiência, a lei de cotas é um progresso na inclusão e construção de uma sociedade democrática e cidadã, onde todas as pessoas podem ter acesso ao mercado de trabalho. Segundo a deputada, é preciso assegurar as condições para que a lei de cotas seja cumprida e não flexibilizada pelas empresas. Nem todas as empresas cumprem a lei de cotas e muitas vezes dão desculpas que não se sustentam. Ou seja, é preciso, portanto, que as empresas possam prestar contas. As empresas com mais de 100 trabalhadores e trabalhadoras que têm que cumprir uma legislação que é fundamental para a democracia. E, além disso, que nós possamos também assegurar a permanência das pessoas com deficiência no local de trabalho. Isso significa disponibilizar tecnologia assistiva, significa possibilitar a acessibilidade. O Supremo Tribunal Federal promove debates sobre os efeitos das apostas online na economia e saúde pública. As audiências públicas devem reunir no Supremo Tribunal Federal cerca de 50 participantes, representantes de 5 ministérios, entre eles o da Saúde, dos Direitos Humanos e da Fazenda. Participam ainda representantes de órgãos de controle do Banco Central e da Febraban. O STF também convidou pesquisadores que estudam a compulsão por jogos. As audiências foram convocadas pelo ministro Luiz Fux, relator das ações que pedem a inconstitucionalidade da lei das bets. Uma delas foi movida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na ação, a CNC diz que as bets levam ao endividamento das famílias mais pobres e ainda teriam provocado a redução do consumo de produtos essenciais. A estimativa é de uma perda de 117 bilhões de reais por ano. A gente ainda destaca o alerta do crescente das bets, das apostas online nos cassinos online, que vem crescendo, sobretudo sobre o público de menor renda, podendo ser um grande fator que vem contribuindo para o aumento da inadimplência desse grupo de consumidores. O objetivo das audiências é esclarecer o impacto das bets na economia e na saúde mental dos apostadores e mostrar ainda as consequências da legislação na tributação do setor e entender quais são os direitos dos jogadores.
Enquanto o judiciário se mobiliza, o parlamento não segue no mesmo ritmo. A CPI criada para investigar as bets anda a passos lentos. Um mês após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizar a criação da comissão, 3 blocos de partidos ainda não indicaram representantes. E há 4 vagas em aberto, 2 entre os 11 titulares e outras 2 entre os 7 suplentes da CPI. De acordo com este cientista político, há ainda outras 2 razões para a demora. Nós temos, de um lado, o lobby do setor de bet, atuando muito fortemente dentro do Congresso Nacional para poder frear e brecar essas investigações e, por outro lado, uma falta de articulação interna também dentro do próprio Senado dessa bancada. O presidente da Colômbia cancela a viagem à COP29 para enfrentar crise climática no país. As chuvas torrenciais provocaram enchentes e danos em 27 dos 32 departamentos ou estados. O norte do país foi o mais atingido. 15 estão em alerta vermelho. Em Chocó, o departamento estado mais pobre do país, centenas de famílias ficaram desabrigadas e parte das escolas públicas estão inundadas. Dos 31 municípios de Chocó, 22 precisam de ajuda. 80% da região está em alerta máximo. Chocó, além dos danos provocados pelo clima, enfrenta a ação de grupos armados que impuseram o controle de algumas regiões, ameaçando a população. Pelo menos 45 mil famílias estão mantidas presas em casa sob a ordem de um toque de recolher. O presidente Petro não citou a violência armada e ressaltou que, apesar de ter declarado situação de desastre nacional, o atendimento aos mais afetados se concentra em 2 estados e na capital Bogotá. O decreto permite a movimentação de fundos para agilizar o socorro às vítimas. Além das chuvas, a Colômbia vinha enfrentando secas extremas desde o começo do ano, o que levou o governo a impor racionamento de água a partir de abril. O assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, conhecido delator de uma facção criminosa, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, desencadeou uma série de eventos trágicos e levanta diversas questões sobre a segurança pública em São Paulo. A Força-Tarefa vai contar com os trabalhos das Polícias Federal, Civil e Militar e do Ministério Público. O objetivo é apurar a execução do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach na última sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, disse que foi colhido material genético no veículo usado pelos criminosos e que a Corregedoria da PM já investigava a suposta ligação de seguranças do empresário e policiais militares com a facção criminosa. Já existe um inquérito policial militar instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar, apurando a conduta criminal dos policiais militares mencionados. Não só os que estavam ali realizando a escolta nesse dia, mas eventualmente de outros policiais militares envolvidos com qualquer indivíduo da facção criminosa, primeiro comando da capital. Porque se o nosso interesse é comprovar que eventualmente policiais militares, estão tendo desvios de conduta e possam ser responsabilizados não só administrativamente, mas penalmente pelo cometimento de crimes militares, é óbvio que a estratégia da Corregedoria da Polícia Militar foi a de manter isso em segredo de justiça. 4 policiais contratados como seguranças pelo empresário não estavam com ele no momento do ataque. Os PMs foram afastados dos cargos e estão sendo investigados. Outro PM, também contratado como segurança e que acompanhou o Gritzbach no voo, disse em depoimento à Corregedoria que na saída estava em desvantagem e decidiu se esconder para proteger a própria vida. Vinícius Gritzbach respondia a processos por homicídios e lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Ele teria sido jurado de morte pelo suposto assassinato de um traficante de drogas e por ter delatado ao Ministério Público de São Paulo supostos esquemas de uma das maiores facções criminosas do país, além de policiais civis envolvidos em casos de corrupção. Também nesta segunda-feira, o corpo do motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novaes, de 41 anos, foi enterrado em um cemitério na Grande São Paulo. Ele foi atingido por um tiro de fuzil durante a emboscada. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
Bom, nós voltamos com notícias das cidades, destacando a prisão de um homem acusado de matar o eletricista Daniel Rocha em 2023, no município de São Gonçalo. Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí prenderam o acusado nesse domingo. O crime ocorrido em 2023 teria sido motivado por conta de uma discussão. Eles estavam em um bar acompanhado de suas esposas na comunidade do Arsenal, em São Gonçalo, e se desentenderam. O corpo da vítima chegou a ser incendiado e abandonado em Ipiba. O acusado possui extensa ficha criminal, sendo investigado por roubos a residências em Maricá e ainda pela morte de 2 comparsas este ano em Cachoeiras de Macacu, entre outros crimes. E uma matéria que poderia ter sido citada até no Esporte Mais, mas fica aqui para o plantão de notícias. A operação que busca desarticular grupo envolvido em esquema de apostas no futebol do Rio de Janeiro. Confira mais detalhes desse fato que traz muita dúvida e descrédito para as divisões inferiores do futebol do Rio. Agentes policiais foram às ruas na cidade do Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e no estado de São Paulo. Segundo as investigações, o grupo pode ter agido para manipular pelo menos 5 partidas das divisões inferiores do futebol do Rio. O grupo criminoso se aproximava dos clubes, colocava os jogadores que já estavam previamente mancomunados com essas pessoas para que garantisse resultados de derrota, e eles apostavam nessa derrota para conseguir ganhar dinheiro. A denúncia partiu da própria Federação de Futebol do Rio. O líder do esquema, segundo as investigações, é o empresário William Rogato. Em depoimento à CPI das apostas do Senado, em outubro, ele reconheceu o envolvimento em fraudes de apostas. Eu pego o time que está com dificuldades financeiras, ele não tem dinheiro para disputar um campeonato, muito menos para pagar as taxas da federação, nossa grande federação corrupta. Eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, tá, que é a WR10, que eu acho que vocês já devem ter acesso à posse aí da minha empresa. E aí eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo. Porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. Os envolvidos, incluindo jogadores, podem responder por crimes como associação criminosa e lavagem de dinheiro. Antes de encerrarmos a edição, a gente traz agora a previsão do clima-tempo. Nessa terça-feira, a frente fria vai seguir avançando do sul em direção ao sudeste e, com isso, começar a organizar áreas de instabilidades na maioria dos estados do centro e sul do país, que também continuam sob influência do ar quente úmido que vem do norte do Brasil. Com o deslocamento do sistema, teremos a condição para bastante vento, rajadas que podem acontecer independente da chuva em vários estados, da região sul, em Mato Grosso do Sul e até mesmo em São Paulo. A atenção é voltada para as pancadas que podem vir com mais força, isso somado à entrada de umidade e a temperatura ainda bem mais elevada. As outras áreas do país ainda podem receber pancada de chuva, de maneira mais isolada, mas com força na região dos lagos e no Grande Rio. As áreas em amarelo no mapa permanecem com risco para chuva forte, até acompanhada por raios e ventos de até 70 km por hora. As rajadas vão ser mais persistentes na maioria das regiões, podendo ocasionar em transtornos no litoral do Rio Grande do Sul, na maior parte do Paraná, no sul de Mato Grosso do Sul e até mesmo no Rio de Janeiro, com atenção voltada para o litoral sul fluminense, onde os ventos podem chegar até 70 km por hora. E a última matéria desta edição vem de Rio das Ostras, o domingão da corrida Dignos Run, a cobertura do portal Cidade 24 Horas. Sábado de tempo instável na cidade de Rio das Ostras não atrapalhou os atletas que participaram da segunda corrida Dignos Run. O treino por aqui começou a todo vapor.
O aulão de funcional e aquecimento foi realizado pelo professor Pablo. Adoro essa cidade, né, de Rio das Ostras, tenho um carinho muito grande por essa cidade. E, cara, o aquecimento para a grande corrida que vai acontecer amanhã é essencial. Claro que eu vou tentar pegar um pouco leve para não pesar muito as pernas dele. A idealização do evento foi dos pastores Celso Matos e Cláudia Cordeiro, da Igreja Dignos És. O ano da igreja, o ano da maratona. Então a gente resolveu fazer essa corrida de rua, não só para a igreja ficar dentro da igreja, a gente poder sair e mostrar uma qualidade de vida para as pessoas, mostrar que as pessoas elas podem também se cuidar, tanto espiritualmente como também cuidar do corpo. Neste domingo foi o grande dia. Dada a largada, é hora de correr. E lá se vão os competidores. O principal objetivo dessa prova é desafiar os atletas a irem mais longe e baterem o seu recorde na distância. Nesta edição, os participantes terão duas distâncias, 6 e 12 quilômetros. Ao todo, mais de 700 pessoas participam da corrida. João Sarlo foi o primeiro corredor a cruzar a linha de chegada na modalidade de 6 quilômetros. Como é que foi a prova de hoje? Cara, foi muito intenso. Mas, quando você traça o objetivo naquilo que você quer, você tem que ir atrás com todo o seu foco, independente da circunstância, das situações. Vai que Deus te dá força. Silas foi o primeiro atleta a cruzar a linha de chegada na modalidade 12 quilômetros. Apesar de largar um pouco tarde, mas valeu a pena. A galera muito boa, energia lá em cima. E agradecer a Deus em primeiro lugar. E meus técnicos por me ajudarem aí nessa trajetória. E aí eu consegui correr 2, daqui a pouco eu consegui 4. E hoje eu superei meus 6, estou muito feliz. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil. União e Reconstrução. Campanha Mundial de Combate à Poliomielite. Paralisia infantil e poliomielite são a mesma coisa, e a única forma de prevenção dessa doença é a vacinação. Todas as crianças menores de 5 anos podem receber a vacina contra a polio em qualquer unidade básica de saúde. A vacina é segura, eficaz e de graça. Nossas crianças merecem um futuro sem polio. Uma ação Rotary INE Fiocruz. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.